outros autores vão ter outras visões. Por exemplo, o Durkheim iria um pouco nessa mesma linha dos economistas. São as codependências entre os vários grupos sociais que possibilitam que a sociedade tenha algum tipo de coesão. Culturas em comum, rituais culturais que não só trazem essa cultura, mas ressignificam de modo a recolocar uma solidariedade entre pessoas diferentes. Instituições, particularmente instituições democráticas, que conseguem representar grupos diversos e fazer com que todo mundo aceite o que é decidido coletivamente. Enfim, cada autor vai focar em algum aspecto, seja das diferenças sociais, culturais, seja das formas de agrupar a sociedade, de lidar um tipo de coesão. Agora, a questão é quem são as pessoas que criam essas instituições mediadoras? Quem são as pessoas que fazem a mediação? Por exemplo, se a gente for pegar o mercado, quem é que organiza uma feira? Quem é que fala, é aqui que a gente vai se juntar toda semana e vem todo mundo aqui vender um monte de coisa e vem todo mundo aqui comprar um monte de coisa? Quem é que pensa como fazer uma regra eleitoral, por exemplo, que todo mundo aceite a regra e todo mundo reconheça o resultado, a partir dessa regra, como um resultado legítimo eleitoral? A gente acabou de ver as eleições americanas, tinha muita gente questionando, mas eles deviam fazer assim, eles deviam fazer assim. Bom, eles acreditam que esse é o melhor jeito e pode ser que mudem, pode ser que percebam que tem algumas coisas que podem ser aprimoradas. Mas a questão não é qual é o modo mais eficiente. A questão, quer dizer, para quem está criando aquele modo, sim, isso é importante. Mas social e culturalmente falando, o importante é pensar que precisa ser uma regra que as pessoas reconheçam que faz sentido para elas, né? Uma regra que é legítima, uma regra cujos resultados vão dar resultados reconhecidos como legítimos. E eu queria, nesse curso, tem outros exemplos também, por exemplo, quem cria um programa de TV que consegue abarcar audiências tão diferentes? Quem é aquele comunicador que consegue falar para muita gente? E não apenas para o grupo de origem dele ou para um certo grupo para quem ele está falando. Quem é que consegue estar, como diz o Simmel, estar em dois lugares ao mesmo tempo? Estar aqui e estar lá. Conseguir ver o próprio umbigo, mas também entender a realidade do outro. E o que eu queria fazer nesse curso é pensar exatamente nesses mediadores, nessas pessoas que produzem pontos de contato entre as pessoas, entre grupos diversos, numa sociedade complexa. Porque essas conexões entre indivíduo e sociedade, às vezes quando a gente lê nos textos de sociologia, fica algo muito abstrato. Tem o indivíduo, tem a sociedade, tem o Durkheim fala a solidariedade orgânica e um abraço. Mas como que essa solidariedade é criada? Ou se a gente for pegar o Simmel, quem é esse estrangeiro que consegue ter uma visão distanciada, tanto do lugar de onde ele veio como do lugar onde ele está agora? Quem que consegue criar instituições ou, dentro das instituições que existem, aproveitar os recursos para fazer um diálogo entre o diferente, os diferentes? Então, o que a gente vai fazer nesse curso? Qual que é a proposta? É examinar a vida de pessoas concretas, suas trajetórias, seus receios, seus objetivos, o que conseguiram, o que não conseguiram, que riscos tomaram, porque muitas vezes você traz uma ideia de um grupo para o outro e você acaba não sendo muito aceito nem por um grupo nem para o outro.
Outras vezes você é super bem sucedido e consegue chegar presidente da República porque conseguiu conversar com os banqueiros e com os operários. Conseguiu conversar com, falando da eleição americana que está na cabeça de todo mundo, conseguiu acenar para a comunidade trans, mas ao mesmo tempo resgatar os valores tradicionais americanos. Enfim, quem consegue falar para muita gente, mediar, negociar, trazer as pessoas para o mesmo campo? Então a gente vai falar de pessoas específicas, e os exemplos estão no programa, e das suas vidas, das suas trajetórias. E não vamos fazer só isso, mas isso é fundamental. Trazer, o que eu quero é resgatar o lado humano dessa mediação entre indivíduo e sociedade, que nos textos teóricos fica como se estivesse caindo do céu, ou então dado por um mecanismo abstrato, o mercado, a totalidade, e assim por diante. A gente vai ler alguns textos teóricos sobre o assunto para dar para dar uma forma, digamos assim, para o curso. A gente vai também pensar sobre mediadores mais próximos de nós, na família, no trabalho, na própria faculdade, na política local, enfim, coisas. Vai ter os exemplos históricos, mas vai ter também uma busca de exemplos mais cotidianos sobre mediadores. E ao final a gente vai tentar propor novas visões também, a partir dos trabalhos que vocês forem fazendo no curso. Examinando a vida de uma pessoa, um homem, uma mulher, brasileiro ou não, de hoje ou do passado, tentando, enfim, enriquecer essa reflexão que o curso vai estar propondo.